Seja honesto com você mesmo. Você já teve a sensação de que está ficando para trás? Que todo mundo ao seu redor parece saber exatamente o que está fazendo, enquanto você ainda está tentando descobrir quem é, para onde vai e se está no caminho certo. Imagine acordar todos os dias com esse peso silencioso, como se o tempo estivesse correndo mais rápido para você do que para os outros. Hoje vou te mostrar que existe uma verdade sobre isso que quase ninguém tem coragem de contar. Hoje, você vai entender por que se sentir atrasado aos 20 e poucos anos não só é mais comum do que você imagina, como também pode ser o ponto de virada mais poderoso da sua história. E antes de continuar, já se inscreve no canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora me diz, em que momento a gente começou a acreditar que existe uma idade certa para tudo? Existe uma pressão invisível que começa a crescer dentro da gente depois dos 20. Uma voz silenciosa que pergunta: você já deveria ter conquistado mais. Já deveria estar mais avançado. Já deveria ter tudo resolvido. E o problema não é só essa voz. O problema é que ela parece fazer sentido. Redes sociais mostram pessoas da sua idade viajando o mundo, ganhando dinheiro, construindo empresas, vivendo sonhos que parecem distantes da sua realidade. E sem perceber, você começa a se comparar. E comparação é uma armadilha silenciosa, porque ela sempre ignora o contexto, o tempo, as dificuldades e só mostra o resultado final. Pesquisas na área da psicologia do desenvolvimento mostram que o cérebro humano ainda está em processo de maturação até aproximadamente os 25 anos. Isso significa que muitas das decisões, dúvidas e inseguranças que você sente agora não são sinais de fracasso. São sinais de construção. Mas ninguém te conta isso. Ninguém te diz que essa fase da vida é, na verdade, um dos períodos mais confusos e importantes ao mesmo tempo. Porque é aqui que você começa a questionar tudo sobre suas escolhas, seus valores, suas amizades, seus sonhos. E deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você está realmente atrasado? Ou só está se comparando com pessoas que estão em fases diferentes da vida? Pensa nisso. Existem pessoas que começam cedo e demoram para encontrar sentido. E existem pessoas que começam mais tarde, mas constroem algo muito mais sólido, porque já entenderam quem são. Estudos comportamentais indicam que o senso de direção pessoal não surge de uma hora para outra. Ele é construído através de tentativa, erro, frustração e descoberta. Ou seja, esse sentimento de estar perdido. Pode ser exatamente o que te coloca no caminho certo. Quando você se sente atrasado, na verdade você está lidando com uma expectativa, uma ideia de como a sua vida deveria ser. E essa expectativa, na maioria das vezes, nem é sua. Ela foi construída por influências externas, pela sociedade, pela família, por padrões que você nunca parou para questionar. E aí vem a parte que quase ninguém fala. Talvez o problema não seja você estar atrasado. Talvez o problema seja o roteiro que você está tentando seguir. Porque quando você tenta viver uma vida baseada no tempo dos outros, qualquer passo parece errado, qualquer escolha parece insuficiente e qualquer conquista parece pequena. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e reflita. Se não existisse comparação, se não existisse pressão externa, você ainda se sentiria atrasado? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela é necessária. Porque a verdade é que muitas pessoas passam anos correndo atrás de um tempo que nunca foi delas. E só percebem isso tarde demais. E tem mais. Existe um fenômeno psicológico conhecido como ilusão de progresso alheio, onde você acredita que os outros estão muito à sua frente, quando na realidade você só está vendo recortes da vida deles. Você vê conquistas, mas não vê inseguranças. Você vê resultados, mas não vê os bastidores. E isso distorce completamente a sua percepção. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu insuficiente por causa disso? Se você assistiu até aqui, escreve nos comentários. O que faz você se sentir para trás? Porque reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar dessa pressão invisível.
Eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio tempo. Algo que pode te fazer perceber que talvez você não esteja atrasado. Talvez você esteja exatamente onde deveria estar. Mas para entender isso, você precisa enxergar um detalhe que quase ninguém percebe. Existe um detalhe silencioso que muda tudo. E ele está na forma como você mede a sua própria vida. A maioria das pessoas acredita que progresso é algo linear, como se a vida fosse uma linha reta, onde você começa em um ponto e precisa avançar constantemente, sem pausas, sem desvios, sem dúvidas. Mas a realidade não funciona assim. E é exatamente aí que nasce essa sensação de estar atrasado. A vida real é feita de ciclos, momentos de avanço, momentos de pausa, momentos de confusão e até momentos em que parece que você está regredindo. Só que, na prática, esses momentos são parte essencial do crescimento. Desde cedo, a gente aprende a valorizar apenas resultados visíveis. Diploma, emprego, dinheiro, conquistas. Só que existe um tipo de crescimento que ninguém vê, o crescimento interno. E ele é, muitas vezes, o mais importante de todos. Agora pensa comigo, quantas decisões erradas você teria tomado se tivesse conquistado tudo muito cedo? Quantas escolhas você teria feito sem maturidade suficiente para sustentar aquilo? Existe um conceito muito estudado no comportamento humano que mostra que resultados prematuros podem gerar fragilidade emocional. Quando você chega rápido demais em algum lugar sem estar preparado, qualquer dificuldade pode te derrubar com muito mais força. Então talvez, só talvez, o seu tempo esteja te protegendo. Essa ideia pode parecer estranha no começo, porque a gente foi condicionado a acreditar que quanto mais rápido, melhor. Mas nem sempre rapidez significa solidez. Grandes construções levam tempo e não é por acaso. E aqui vai uma reflexão importante. Você prefere chegar rápido e não conseguir se manter? Ou demorar um pouco mais e construir algo que realmente dure? Essa pergunta muda completamente a perspectiva. Porque quando você entende que o tempo faz parte do processo, você para de lutar contra ele e começa a usá-lo a seu favor. Agora, existe outro ponto que intensifica ainda mais essa sensação de atraso. A comparação com pessoas que tiveram contextos completamente diferentes do seu. Algumas pessoas tiveram acesso a oportunidades que você não teve. Outras tiveram apoio, orientação, recursos. E isso não é uma desculpa. É uma variável real. Estudos sociais mostram que o ambiente em que uma pessoa cresce influencia diretamente suas oportunidades, suas escolhas e até sua percepção de si mesma. Ignorar isso é comparar realidades incomparáveis. Então deixa eu te perguntar. Você está se comparando com alguém que viveu a mesma história que você? Ou você está tentando se medir por uma régua que nunca foi feita para a sua vida? Porque quando você usa a régua errada, qualquer resultado parece insuficiente. E isso cria um ciclo perigoso. Você se sente atrasado. Isso gera ansiedade. A ansiedade trava suas ações e essa estagnação reforça ainda mais a sensação de atraso. Percebe como isso se alimenta? Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo. E ela começa com uma mudança simples, porém profunda, na forma como você interpreta o seu momento atual. Em vez de perguntar por que eu ainda não cheguei lá, comece a perguntar o que esse momento está tentando me ensinar. Essa mudança de perspectiva ativa uma parte do cérebro ligada à adaptação e resolução de problemas. Em vez de se colocar como alguém atrasado, você se posiciona como alguém em processo. E isso muda completamente sua energia, suas decisões e seus resultados. Agora, quero que você reflita com sinceridade. O que você tem aprendido nessa fase da sua vida que talvez você não aprenderia em nenhum outro momento? Quais experiências, por mais difíceis que tenham sido, estão moldando quem você está se tornando? Porque no final das contas, não é sobre onde você está agora. É sobre quem você está se tornando enquanto ainda não chegou lá. E existe algo ainda mais profundo que eu preciso te mostrar. Algo que pode redefinir completamente o seu conceito de sucesso e tempo. Mas isso exige que você esteja disposto a abandonar uma das maiores ilusões que existem sobre a vida adulta.
Existe uma ilusão extremamente poderosa que molda a forma como você enxerga a sua vida. E enquanto você não perceber isso, a sensação de estar atrasado vai continuar voltando. Não importa o quanto você avance, a maioria das pessoas acredita que, em algum momento, tudo vai se encaixar perfeitamente. Que vai chegar um ponto onde você vai ter certeza absoluta das suas escolhas, estabilidade emocional constante, clareza total sobre o futuro. Como se a vida adulta fosse um lugar de segurança definitiva. Mas essa ideia simplesmente não existe. Você não se sente atrasado porque está realmente atrasado. Você se sente assim porque acredita que já deveria ter chegado em um lugar que, na verdade, não é fixo. A vida não tem uma linha de chegada estática. Ela se move, ela muda, e quanto mais você evolui, mais o seu conceito de chegar lá também muda. Então me responde, como você pode estar atrasado em uma corrida cujo destino está sempre se transformando? Percebe o paradoxo? Essa sensação de atraso nasce quando você tenta transformar algo dinâmico em algo fixo. Quando você acredita que existe um ponto final ideal e que qualquer coisa diferente disso é fracasso. Mas a realidade é outra. Pessoas que hoje parecem bem resolvidas também já se sentiram exatamente como você, e muitas ainda se sentem. Só que não falam sobre isso. Existe um fenômeno psicológico onde as pessoas escondem suas inseguranças para manter uma imagem de controle. E isso cria a ilusão de que todo mundo está bem, menos você. Mas isso não é verdade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que pode te confrontar, mas também pode te libertar. E se você nunca se sentisse completamente pronto? E se essa sensação de dúvida não fosse um problema, mas um sinal de que você está vivo, aprendendo e evoluindo? Porque a ausência total de dúvida não é crescimento, é estagnação. Grandes pesquisadores do comportamento humano já mostraram que pessoas que continuam evoluindo são aquelas que aprendem a conviver com a incerteza, não a eliminá-la. Elas entendem que clareza não vem antes da ação. Ela vem durante o caminho. E isso muda tudo. Porque talvez você esteja esperando se sentir pronto para agir, quando, na verdade, é a ação que vai te dar a sensação de prontidão. Quantas oportunidades você já deixou passar porque achou que ainda não era o momento certo? Quantas vezes você se segurou, esperando ter mais certeza, mais segurança, mais garantias? E se esse momento que você está vivendo agora, com todas as dúvidas, medos e incertezas, for exatamente o momento que pode transformar a sua vida? Existe um conceito estudado na ciência comportamental que mostra que decisões tomadas em momentos de desconforto, quando bem direcionadas, são as que mais geram crescimento a longo prazo. Ou seja, o desconforto que você sente hoje pode ser o ponto de partida para a sua evolução. Mas para isso, você precisa parar de fugir dele. Você precisa parar de interpretar esse sentimento como um sinal de que algo está errado e começar a enxergar como um convite para agir. Agora me diz com sinceridade, o que você tem evitado fazer por medo de não estar pronto? Essa resposta pode revelar muito mais sobre o seu atraso do que qualquer comparação externa. Porque, no fundo, não é o tempo que está te atrasando. É o medo de dar o próximo passo sem garantias. E eu sei, isso assusta, mas também é exatamente isso que separa quem vive preso nessa sensação, de quem começa a construir uma vida com mais intenção. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu vou vencer esse medo porque reconhecer isso já é um passo poderoso. Eu vou te mostrar a verdade mais importante de todas, aquela que eu te prometi lá no início, e que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu passado, o seu presente e principalmente o seu futuro. Mas para isso, você precisa estar disposto a aceitar algo que pode ser desconfortável, porém extremamente libertador. Agora chegou um momento mais importante. A verdade que quase ninguém fala, mas que pode libertar você de uma vez por todas dessa sensação de estar atrasado. Você nunca esteve atrasado. E não, isso não é uma frase motivacional vazia. Existe uma razão profunda por trás disso. A ideia de estar atrasado só existe quando você acredita que existe um roteiro único, um caminho padrão, um tempo certo que todos deveriam seguir.
Mas a realidade é que esse roteiro nunca existiu de verdade. Ele foi construído por expectativas sociais, por comparações, por histórias que você ouviu desde cedo sobre o que significa ter sucesso, sobre o que significa dar certo na vida. Mas deixa eu te perguntar algo que pode mudar tudo. Quem definiu esse tempo? Quem decidiu que aos 20 você deveria estar resolvido, estável, seguro de tudo? Porque quando você começa a questionar isso, você percebe que está tentando cumprir prazos que nunca foram seus. E aqui está o ponto mais poderoso de todos. Você não está atrasado. Você está no seu próprio processo. Quando você tenta forçar um crescimento antes da hora, você pode até avançar externamente, mas internamente, algo fica para trás e mais cedo ou mais tarde. Isso cobra o preço. Agora pensa com sinceridade. Quantas pessoas você já viu que chegaram lá e ainda assim se sentem vazias, perdidas, desconectadas? Isso acontece porque elas seguiram um tempo externo, mas ignoraram o próprio tempo interno. E talvez, só talvez, o fato de você ainda estar se questionando, se sentindo perdido, tentando entender o seu caminho, seja exatamente o que vai te impedir de viver uma vida vazia no futuro. Essa é a parte que ninguém te conta. O desconforto que você sente hoje pode ser o que está te protegendo de uma vida sem sentido amanhã. Agora eu quero que você pare por um instante e olhe para a sua própria história. Tudo que você viveu até aqui, os erros, as dúvidas, as fases confusas. Tudo isso está construindo algo dentro de você. Algo que não pode ser medido por comparação. Algo que não pode ser acelerado. Algo que só pode ser vivido. E talvez você ainda não consiga ver isso com clareza. Mas um dia, você vai olhar para trás e perceber que não estava atrasado. Você estava se preparando. E aqui vai uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. E se, em vez de tentar correr contra o tempo, você começasse a caminhar com ele? E se, em vez de se cobrar tanto, você começasse a se compreender mais? Porque no momento em que você para de lutar contra o seu próprio processo, algo muda, a ansiedade diminui, a clareza começa a aparecer e as decisões passam a fazer mais sentido. Não porque você finalmente chegou lá, mas porque você finalmente entendeu que nunca foi sobre chegar, foi sobre se tornar. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve agora no canal. Deixa o seu like e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa verdade.